Olá pessoal, essa é a nossa aula 1, tema D, e o assunto é tipos de automação. Como se classifica a automação? Temos três formas: rígida ou flexível, processos contínuos ou processos de eventos discretos e para execução ou para auxílio na execução de uma atividade. Vamos ver cada uma das três formas. Começamos com a automação rígida ou a automação flexível. Observem essa animação. A peça é alimentada, fixada, dobra 1, dobra 2, aquele atuador embaixo faz um furinho. Liberou, injetou a peça, dá para ver o furinho quando ela cai no chão. Só uma observação, tem alguns componentes que estão flutuando. É que se fosse desenhado todo o suporte, toda a carenagem, ia ficar difícil de ver a parte principal do equipamento. Por isso esse detalhe. Mas a gente pode observar que a máquina é totalmente automática, ela funciona sozinha. Enquanto tiver alguém alimentando a matéria-prima, a produção acontece normalmente. Por que essa máquina é um exemplo de automação rígida? Porque se eu tiver que alterar algum parâmetro do meu componente, da minha peça, eu tenho que refazer a máquina. Ou seja, essa máquina só vai aceitar peças nesse comprimento e nessa largura. A primeira dobra tem um comprimento fixo, a segunda dobra tem um comprimento fixo e o furo tem uma posição determinada. Não posso mudar nada disso nesse equipamento. Então é um exemplo de automação rígida. Faz automaticamente, porém eu não tenho como modificar nada na minha peça. Vamos ver agora um exemplo clássico de automação flexível. Temos aí um torno CNC. Recebeu a matéria-prima, executou o programa, fez uma peça. Por que ela é flexível? Porque dentro dos limites que a máquina tem, ou seja, o tamanho de peça que ela pode fixar, o número de ferramentas que ela pode usar, ela pode fazer qualquer peça. Bastou mudar o programa, mudar as ferramentas, eu tenho uma peça nova. Então tem uma flexibilidade muito grande. Então esses dois exemplos mostram muito bem a diferença entre uma automação rígida e uma automação flexível. O sistema rígido de automação é um tipo de sistema que não permite mudanças no processo depois que há uma definição do sistema e dos seus componentes. Já o sistema flexível permite algumas alterações, como a inclusão e a retirada de entradas e saídas. As máquinas de tear são um bom exemplo para a gente ver a transição de um sistema rígido de automação para um sistema flexível. Quando começaram a ser acionadas por controle automático, as máquinas de tear só produziam um modelo de tecido, de padronagem, de desenho ou estampa. Portanto, era um sistema rígido. Aí, com o tempo, foram introduzidos os sistemas automáticos flexíveis e as máquinas de tear começaram a produzir diversos padrões de tecidos diferentes. O que é possível porque as máquinas de tear com sistema flexível são compostas por sistema de entrada de informações do tipo de tecido e ainda sistema de acionamento por bobinas ou solenoides, que se movimentam obedecendo uma sequência definida no sistema de entrada. Olha só que interessante, novamente apareceu o tear, que já tinha comentado o nosso histórico de automação. É um equipamento clássico. Falando em flexibilidade, qual seria a definição disso? Capacidade que um sistema produtivo possui para se adequar a mudanças, sem deterioração significativa, presente ou futura, de custos, qualidade e tempos. Olha que definição interessante, mas isso é bastante difícil. Toda vez que você adota algum tipo de flexibilidade, você perde em alguma coisa, seja em custo, seja em qualidade, seja em tempo. Bom, agora que você já conhece os dois tipos, é hora de fazer uma comparação. Que comecem os jogos. No canto esquerdo, a automação rígida. No canto direito, a automação flexível. Qual é a melhor? Pense um pouco. Em geral, o pessoal pensa que a automação flexível é melhor, mas nem sempre isso é verdade. Quando você ganha flexibilidade, você acaba perdendo alguma coisa. Então é justamente aí que a automação rígida se encaixa muito bem.
Se você tem uma peça que vai ser fabricada aos milhões durante muito tempo, compensa usar uma automação rígida. Vai ser um equipamento específico para fazer só aquele modelo de peça. Com isso eu vou conseguir uma produtividade muito alta e com isso cada unidade vai ter um custo muito baixo. Já se eu tiver uma automação flexível, eu perco alguma coisa, normalmente a produtividade. Você vai ter uma produtividade um pouco menor e vai ter um custo um pouco mais elevado. Cada tipo de automação, rígida ou flexível, tem o seu nicho de trabalho. Não é que uma é melhor do que a outra. Elas têm focos diferentes. A outra classificação, processo contínuo ou processo de eventos discretos. Vamos entender isso. Vamos começar com definições. O que é um processo contínuo? As transformações ou variações são regidas por leis físicas e as variáveis podem ser relacionadas entre si ou com os resultados através de um modelo matemático ou um modelo físico. Já um processo de eventos discretos é definido da seguinte forma: existe uma interdependência entre as variáveis, mas essas não podem ser modeladas ou equacionadas. Então, a gente olhando essas duas definições, a gente pensa assim, não fez sentido nenhum. Realmente, quando a gente vê a definição, fica muito estranho, mas a gente vai ver agora duas animações e vai começar a fazer sentido. Aí você volta na definição e entende o que ela quer dizer. Vamos acompanhar essa primeira animação. Vamos fazer um ciclo completo. Parece uma base lunar, por exemplo. Está aí um planeta, um asteroide, alguma coisa assim. Uma lua de algum lugar. Anoiteceu. E está amanhecendo de novo. É um ciclo, X horas, clareia e escurece. E durante o dia o calor externo é muito grande, porque não tem atmosfera. Então o sistema de resfriamento é ativado e o de aquecimento não. Conforme vai escurecendo, a temperatura vai caindo e o aquecimento vai sendo acionado, o resfriamento vai sendo desligado. Tudo isso de modo que a temperatura interna se mantenha mais ou menos estável, dentro de uma faixa agradável, e a temperatura externa varia bastante. Então é um sistema contínuo. Os ajustes são feitos o tempo todo. Você vai constantemente avaliando a temperatura interna e vendo a necessidade de aumentar ou diminuir cada uma das variáveis, ou seja, se eu vou aquecer ou se eu vou resfriar. Agora vamos ver essa outra animação. É um sisteminha para fazer furos em discos. A peça é alimentada lá embaixo. Esse atuador vertical aciona uma furadeira que desce e faz 2 furos. E o atuador lá do fundo empurra a pecinha para fora. Então a gente chama isso de eventos discretos. Eu tenho eventos individuais e um ativa o outro. Então, por exemplo, eu tenho a peça que vai ser alimentada. Então, quando a peça cai no alimentador, aconteceu o evento. Ou seja, eu tenho peça. Aí o meu alimentador empurra a peça até ela encostar no batente final. Aí sim, a peça está alimentada. Aí se eu tenho peça alimentada, o que eu faço? Furo a peça. Se a peça foi furada, o próximo evento é recolher a furadeira. Se a furadeira foi recolhida e a peça está solta, então eu disparo o próximo evento, que é ejetar a peça. E assim por diante. São eventos discretos, cada um com a sua atividade, e de acordo com certa lógica, uma vai disparando a outra. Então, a automação de sistemas constituídos por processos discretos é comumente denominada de automação da manufatura. Já os processos contínuos são mais ligados à indústria farmacêutica, alimentícia, química e assim por diante. A última classificação é para a execução de uma tarefa ou para o auxílio na execução de uma tarefa. Temos aqui um exemplo clássico que é um robô. Assim que você programou ele, ele vai ficar executando uma determinada tarefa. Mas o importante é dizer que ele executa a tarefa. Você não tem mais influência nenhuma sobre ele. Ele trabalha sozinho automaticamente. Já vamos pensar no outro caso. Você tem um software de CAD, por exemplo, um SolidWorks. Mas tem automação nisso? Sim, é uma automação que vai auxiliar você a executar um projeto. Onde está a automação? Relações geométricas, o próprio desenho. Observe que o software não é um software de desenho, é um software de modelagem, um software de projeto.
Os desenhos são uma consequência do seu projeto, eles são gerados praticamente de forma automática. Você define quais vistas deseja, quais cotas precisa e o desenho é feito sozinho. Você não tem que colar uma folha numa prancheta, desenhar as margens, desenhar a legenda, desenhar a achura, ou seja, tudo é feito automaticamente. Ele ajuda você com uma série de cálculos. Muitas vezes as relações geométricas entre uma parte e outra da peça são complicadas de calcular na mão, mas o software faz isso automaticamente para a gente. Então esse é um exemplo de automação que te auxilia na execução de uma tarefa. No caso, a tarefa é um projeto. Muito bem, atingimos o objetivo deste vídeo, que era entender a classificação dos tipos de automação. Então, até mais!